diferença bastante forte, né, que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais assim, na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco. Tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social. Né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né, entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né, que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Eu sou a Flávia Teles, esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas. Esta geração tem a revolução, não temos medo. Olá, Flá, olá pessoal. Começamos aí com uma voz diferente. Os fãs já reconheceram, né? A gente tocou um vídeo, áudio para quem estiver ouvindo, da grande Lélia Gonzalez, que é o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa mulher que teve uma vida preenchida de muita atividade política, e a gente está falando aqui de uma mulher que tem uma produção intelectual e profissional e política muito vasta, né? A gente tem textos de Lélia Gonzalez sobre linguagem, psicologia, política, elaboração de novos conceitos, né? Feminismo afro-latino-americano, americanidade, ou seja, estamos tratando de uma intelectual com uma enorme participação teórica, política, social, ativista, e com uma presença na mentalidade das feministas, das marxistas, das lutadoras da nossa geração, né? Cada dia mais a gente tem ouvido falar bastante de Lélia Gonzalez, acho isso um grande triunfo da nossa geração, que esteja recuperando, né, essa personagem aí do debate teórico de Brasil e de feminismo, né, e a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre ela hoje, com alguns focos de concentração, que não dá para a gente falar de tudo, é uma obra muito grande. Possível, né? Muito amplo. Mas, enfim, vai valer a pena para quem quiser saber um pouco sobre quem é essa Lélia, que foi pioneira, né? A gente está trazendo aqui também um pouco, vou colocar aqui já para a galera dar uma olhada. A gente está trazendo uma série de referências que vem dessa fonte, né? Que a gente, felizmente, pode contar com a coletânea organizada pela Flávia Rios, né? E a Márcia Lima, que é o Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Todas as referências que a gente citar aqui de textos da Lélia Gonzalez, a gente está tirando dessa obra, então, para não ficar repetindo sempre ela, bom, é daí que está vindo as nossas citações. E a gente vai se concentrar em um eixo aí do debate, né, porque não dá para falar sobre tudo, que é justamente o que eu e a Flá escrevemos para a revista Feminismo e Marxismo, edição especial da revista Ideias de Esquerda, que está à venda, tá, gente? Ideias de Esquerda número 5, está à venda por R$20. Procurem aí nas regiões de vocês algum correspondente do Esquerda Diário, das edições Iskra, para poder adquirir o seu número, né? E a gente está mostrando aqui para vocês o índice, quem está vendo por vídeo, lembre-se que Feminismo e Marxismo agora também é videocast. E a gente está trazendo aqui o índice para vocês darem uma olhada, tem vários artigos super interessantes, a gente vai debater vários dos temas dos artigos nos próximos episódios aqui do programa. E sobre Lélia, a gente vai falar bastante sobre esse conteúdo que está no artigo, né, Flá? Que é o pioneirismo e diálogos com o marxismo na interpretação de Brasil, que é para a gente uma das grandes contribuições dessa intelectual que foi Lélia Gonzalez. Flá, fala um pouco aí como que você introduziria o tema de hoje. Então, para a gente começar, eu acho que primeiro que é um prazer falar da Lélia Gonzalez, eu acho, né? Eu acho que certamente é uma das intelectuais mais importantes do país e tem acho que tem uma importância ainda maior também por ser uma intelectual mulher negra nos anos 70 e 80, né? Se hoje a gente já faz toda uma reflexão sobre as mulheres dentro das universidades, né, na produção de conhecimento, imagina nos anos 70, nos anos 80, né? Então acho que tem uma importância muito grande, assim, e ela atravessa momentos muito centrais, assim, muito definidores, eu acho, da política brasileira, né? Então ela atravessa a ditadura militar, ela atravessa, né, o processo de redemocratização, a formação de um partido como o próprio PT, então, enfim, acho que tudo isso vai
vai conferir ainda mais valor assim para intelectual que é a Lélia Gonzalez. Não à toa, né? A gente até quando a gente estava fazendo o artigo, a gente até estava vendo essa entrevista, uma das entrevistas com a Angela Davis em 2019, que ela fala: por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Porque eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês comigo. Eu acho que a Angela Davis conseguiu expressar assim, o valor que tem justamente a Lélia Gonzalez no sentido de ser realmente uma pioneira, que é uma das ideias que a gente quer colocar aqui, né? Uma pioneira da relação, da reflexão sobre a relação entre gênero, raça e classe. A Lélia Gonzalez é mineira, né? Ela nasceu em 1935, em Minas Gerais, e acho que hoje, como você falou também, ela se transformou numa referência assim, de algumas jovens feministas, né, ativistas, intelectuais. E a Lélia, acho que é uma intelectual muito particular, que ela é uma intelectual que a gente pode falar da praxis, né? O intelectual da prática. O intelectual que pensava, que queria responder à realidade, né? Então, buscou não só teorizar sobre a realidade, que é muito importante, mas buscou realmente atuar nessa realidade, né? E acho que ela viu uma necessidade também, na época dela, de se organizar em partido político, inclusive, né? Então, ela tem para colocar um pouco assim da trajetória dela também já, em organizações políticas, para a gente ver essa prática também, e como que essa prática vai também interferindo na própria produção teórica dela. Então, ela tem uma trajetória inicial que ela faz parte da Convergência Socialista, né, mais rápido, assim, mas que é muito importante, inclusive, para as reflexões que ela tem, os diálogos que ela começa a ter com o próprio marxismo, né, a Convergência Socialista, uma organização trotskista, e ali acho que vai ser bastante fermento, assim, para ela pensar esse tema ligado à relação entre raça, classe e gênero, né. Depois ela é uma das intelectuais que vai ser parte da fundação do PT, né, e que também vai pensar mais, tipo, a especificidade do capitalismo brasileiro nesse período, né. Depois ela vai, inclusive, fazer várias críticas ao PT, que a gente vai colocar aqui, mas ela é bem atuante, assim, no interior do partido. E aí depois, inclusive, fruto da experiência que ela vai ter no PT, também experiência que ela vai tendo com o próprio PCB, em certo sentido, né, no período ali da ditadura militar, ela acaba depois meio que se afastando mais de uma perspectiva mais, inclusive, mais marxista, e aí ela vai e tem uma experiência no PDT, acaba, né, a trajetória dela nos partidos políticos numa experiência no PDT, que é um partido diretamente burguês, né, ainda que de uma cara, nesse período, de uma cara um pouco mais de esquerda, ligada ali ao movimento negro no Rio de Janeiro, mas que é um partido que não tem né, é um partido burguês, e aí isso vai também impactar no conteúdo que ela vai escrevendo, que vai mudando, né, e não vai tendo mais uma delimitação tão clara de classe, que é um pouco do que a gente vai colocar, acho que a gente tem que apresentar aqui também. Mas ela certamente é uma intelectual que a militância, a prática, né, a organização atravessa a vida e atravessa a produção intelectual dela. Então, uma intelectual da prática. Então, acho que essa é uma das principais fortalezas também que ela tem enquanto intelectual. Sim, total. Acho que a gente podia já começar falando de uma das principais questões, né? Que é um alento, né? Quando você abre um livro de uma intelectual da década de 70, uma mulher negra, né? Falar como você falou, e você vê ela tratando de questões que são mais do que contemporâneas para a gente, né? Eu queria destacar um aspecto da teoria dela que tem a ver com a questão da anatomia da classe trabalhadora, né? Que é justamente, não só o debate em si é muito interessante, mas existe por trás da elaboração desse conteúdo do debate da anatomia da classe, um método também bastante marxista, né? Falar que essa lógica de buscar extrair teoria da realidade, analisando a realidade, né? A gente vê vários intelectuais aí na academia que fazem o contrário, né? O cara tem uma ideia, aí ele fala, bom, a minha ideia vai ter que caber aqui nessa realidade, então eu vou mexer nela de algum jeito para que... E aí, na verdade, o cara não está, de fato, retratando ou debatendo a realidade da forma como ela é, né? Ela é justamente ao contrário, né? Ela tem uma perspectiva marxista, ou seja, ela parte
em boa parte dos textos onde ela está analisando essa categoria, né, mulher negra, ela parte de analisar do ponto de vista da composição da classe trabalhadora. E aí é super interessante, né? Tem alguns textos que a gente comenta no artigo do Feminismo e Marxismo, acho que não daria para falar de um em específico, né? Mas onde ela vai mostrar como a mulher negra está dentro dos locais, não só dos postos de trabalho mais precarizados, mas ela também vai de cara, né, de uma forma bastante pioneira nesse sentido, fazer tanto o debate da mulher negra como o setor mais precário da classe, com salários menores, com a maior, né, com a chibata continua rolando, né, ou seja, uma continuidade das relações de escravidão, mas ela vai mostrar também esse elemento da continuidade de aspectos da lógica da escravocrata no mundo do trabalho através da permanência da mulher negra como a doméstica, né? Então ela vai inaugurar bastante esse debate do trabalho doméstico, ou seja, fica aí, a gente fala e deixa, né? Para quem quiser, gente, tem uma série de debates contemporâneos que é possível fazer, da relação entre a reprodução do trabalho, entre o salário que o capitalista não paga para a mulher que em casa reproduz e cuida, né, do trabalhador que vai no dia seguinte produzir para o patrão ainda mais, né? Ou seja, tem todo um debate aí que, no caso do Brasil, é uma categoria do trabalho onde está concentrado o trabalho da mulher negra, né? E depois ela vai falar também da questão da sexualidade, né? Aí eu vou trazer um trechinho que eu acho muito interessante, que está no Cultura e Etnicidade de Trabalho, né? Onde ela fala que esse, né? Eu vou ler diretamente o trechinho, né? Esse tipo de exploração sexual da mulher negra se articula a todo um processo de distorção, folclorização e comercialização da cultura negra brasileira. E aí é um artigo onde ela vai relacionando justamente a hipersexualização da mulher negra com aspectos que vão delineando o tipo de trabalho também que vai se configurar em torno da mulher negra, né? Ou seja, esse trabalho do turismo sexual, né? Esse trabalho da própria reprodução social e do trabalho doméstico, né? Ou seja, existe algo de sexualizado aí no tratamento da doméstica, né? Uma doméstica que a gente vê muitos relatos ainda hoje, né? De serem assediadas no seu local de trabalho, de estarem submetidas a situações de humilhação que beiram justamente um tratamento a um corpo que não é tratado como um corpo humano, né? Essencialmente, é um corpo que é sexual, braçal, é praticamente um animal, né? Que serve à superexploração do capitalista e essa lógica bárbara, né, do sistema capitalista de diminuir, estratificar os trabalhadores, dividir a classe trabalhadora em estratos oprimidos e, a partir disso, ter determinadas relações de trabalho que são caracterizadas por situações de muita humilhação e de assédio, como não se vê, né, em outras categorias, né, em outras franjas da classe trabalhadora, né, para não dizer categoria, porque acho que categoria pode confundir um pouco, né, a discussão. Mas acho que esse debate é bastante interessante, Flávio, eu queria ligar ele para te pedir para comentar um pouco. Um elemento que para mim foi uma surpresa muito interessante também, Lena Lélia, que é a relação entre tudo isso que eu estou dizendo, né, porque ter um exército interno à classe trabalhadora brasileira que se paga menos, que se explora brutalmente, que se oprime, ou seja, qual que é o sentido de existir uma certa continuidade de uma ideologia racista que vem da escravidão, mas que se ressignifica para o tipo de produção, né, para o tipo de produção e de trabalho que vai se configurar no Brasil, ou seja, qual a importância do racismo e do patriarcado para o tipo de trabalho que está destinado ao Brasil cumprir no marco da divisão internacional do trabalho. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque também é um debate super interessante que está em Lélia Gonzalez, né? Exatamente, assim, tipo, quando você vai lendo a Lélia, você vê que tem uma preocupação um pouco da Lélia de entender a especificidade brasileira, assim, tanto que os termos que ela cria para mim, né, a americanidade, para mim, é parte um pouco disso, de buscar entender, assim, o que constitui esse Brasil da superexploração do trabalho, que dela vai chegar nisso, né, vai ver que tem uma superexploração do trabalho, qual é a especificidade um pouco do nosso desenvolvimento
econômico da nossa política, né, das nossas relações de trabalho. Então, e aí ela vai olhar para a classe trabalhadora e vai ver que no Brasil justamente existe essa super exploração do trabalho, que é sim um legado da própria escravidão, né? Ela vai ver, vai identificando profundamente, assim, eu acho, assim, as marcas da escravidão nesse trabalho dos anos 60, 70, 80, né? E aí vai buscar compreender o lugar dos negros, em especial das mulheres negras, assim. E eu acho que ela faz de uma forma, assim, muito orgânica, para tentar entender mesmo qual que é a realidade das mulheres negras dentro do mercado de trabalho. Daí tem um trecho que até separei aqui também, que ela coloca a mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica, né, que é de 79. E ela fala assim: ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto de opressão. Tudo isso acrescido pelo problema da dupla jornada, que ela, mais do que ninguém, tem de enfrentar. Antes de ir para o trabalho, aí eu acho que a parte assim que eu acho muito forte, assim, esse nível que ela vai detalhando qual é a realidade mesmo, assim, cotidiana das mulheres negras, né? Antes de ir para o trabalho, tem que buscar água na bica comum da favela, preparar o mínimo da alimentação para os familiares, lavar, passar e distribuir as tarefas dos filhos mais velhos com os cuidados dos mais novos. As meninas, de um modo geral, encarregam-se da casa e do cuidado com os irmãos mais novos. Após adiantar os serviços caseiros, dirige-se à casa da patroa, onde permanece todo o dia. Isso sem contar quando tem de acordar mais cedo, 3 ou 4 horas da manhã, para enfrentar as filas dos postos de assistência médica pública para tratar de algum filho doente. Quando não trabalha como doméstica, vamos encontrá-la também atuando na prestação de serviços de baixa remuneração nos supermercados, nas escolas ou nos hospitais. Então, acho que aqui ela mostra bastante assim qual é o lugar das mulheres negras, né, em mover, na verdade, toda a realidade social, né, nos serviços, né, que ela coloca, né, nos serviços públicos, no comércio e dentro da casa das patroas, né, e ao mesmo tempo como que está atravessado na vida das mulheres negras a dupla e tripla jornada de trabalho, né? Isso atravessa também a vida das meninas, né? Que eu acho muito interessante esse trecho que ela coloca. E as filhas mais novas, né? Já têm o cuidado com os irmãos também. Então acho que isso é bem impactante, assim, acho que para ver justamente como ela vai buscar essa realidade da mulher negra trabalhadora no Brasil, né? E uma realidade que a gente podia colocar que persiste na vida cotidiana, né, das mulheres negras até hoje. As mulheres negras hoje compõem um quarto da classe trabalhadora brasileira, né? Então, são mais de 65% do trabalho doméstico. Né? As mulheres negras ganham menos da metade dos homens brancos trabalhadores no Brasil, né? E compõem os batalhões, a gente sabe, do trabalho terceirizado. Então, eu acho que a Lélia Gonzalez ela já estava mostrando isso, e a gente sabe que essa realidade persiste justamente porque é parte da engrenagem capitalista utilizada essas opressões, a questão racial, da questão das mulheres, para melhor lucrar e colocar as mulheres nessa condição de trabalho, né? E todo o trabalho não pago do trabalho doméstico, assim. E a Lélia Gonzalez ainda vai além, assim, ela vai trabalhar, por exemplo, a questão da juventude negra e a questão do desemprego. Hoje é um tema super forte, né? Quando a gente está vendo reforma do ensino médio, a questão da uberização do trabalho, o que coloca para a juventude negra hoje, né, no mercado de trabalho? Ou ela vai tratar, por exemplo, sobre a violência policial, um tema central hoje, né, para pensar a realidade hoje para a população negra, assim, né? A gente está aqui em São Paulo, Tarcísio, né, aprofundando bastante as chacinas, a violência policial, enfim. Então, eu acho que ela é realmente uma pioneira nas reflexões sobre o Brasil a partir da mulher negra e da superexploração do seu trabalho. Isso acho que tem um valor muito grande, porque a gente está falando da década de 70, 80, então acho que é muito importante, assim. E eu acho que ela assume justamente essa reflexão a partir justamente da relação dela com o marxismo, né? Ela vai nesses mesmos textos que a gente citou, ela já coloca para analisar esse capitalismo brasileiro, que coloca as mulheres negras nesse lugar, ela vai assumir uma categoria analítica que ela chama de a problemática do desenvolvimento desigual e combinado. E que é uma categoria que vai demonstrar que o capitalismo não somente se desenvolve de maneira distinta em cada local do globo, né? Então, se a gente analisar cada país, a gente vai ver que tem um desenvolvimento econômico distinto, mas que esses desenvolvimentos econômicos, na verdade, ele tem o seu funcionamento fundindo o arcaico e o moderno,
né, dentro do desenvolvimento de um mesmo país. Então, ela vai utilizar vários conceitos, inclusive marxistas, né? Ela vai utilizar, por exemplo, o conceito de exército industrial de reserva, conceito clássico do marxismo, para entender a realidade da população negra, entender esse lugar do negro no trabalho no Brasil. Ela vai utilizar categorias como massa marginal, que é uma categoria que é utilizada pelo José Num, que é um intelectual argentino, que ela utiliza como uma das referências, né? Que ele é da CEPAL e tal, né? Para pensar o desenvolvimento, a dependência da América Latina, e ela utiliza ele como uma das referências para pensar essa condição marginal do negro dentro do sistema capitalista. Então, eu acho que é importante ver isso, né? Tem até recentemente teve até uma polêmica, não sei se você viu, Leti, da revista Cult, que teve um especial da Lélia Gonzalez, e eu vi algumas intelectuais, inclusive uma intelectual da Unicamp, que dizia que, tipo, queria muito afirmar que a Lélia não era marxista. E eu acho que, assim, é um debate que eu acho que não é tão central a gente definir se a Lélia era marxista ou não, porque, enfim, acho que é uma coisa que ela mesma teria que dizer, mas, assim, eu acho que o mais importante é ver que ela teve um profundo diálogo com o marxismo, uma profunda relação, na verdade, com o marxismo, que permitiu, na verdade, que ela conseguisse analisar essa situação do negro no Brasil, inclusive analisar em polêmica com outras perspectivas, né? Então, quando ela assume a problemática do desenvolvimento desigual e combinado, ela coloca, né? Não é a questão do negro no Brasil não é um desajuste, não é uma anomia, né, nessa nova ordem social, como colocava, por exemplo, o Florestan Fernandes, que eu vou deixar para você desenvolver. Mas era parte, na verdade, parte desse desenvolvimento econômico e social brasileiro que fundia a técnica industrial capitalista com o mais arcaico da colonização, do legado da escravidão. E aí submetia os negros, as mulheres negras, né, a essa exploração do trabalho. Então, ajudava a assumir esse conceito da problemática do desenvolvimento desigual combinado, inclusive é um conceito do Trotsky, né? Ela atribui ao Num, mas é um conceito que tem uma origem no Trotsky, né? Um grande revolucionário russo, que ao analisar a Rússia, utilizava já a ideia de lei do desenvolvimento desigual, e depois, a partir também de uma visão do método dialético, do marxismo, conseguiu avançar para ver que, na verdade, na Rússia se colocava a lei do desenvolvimento desigual e combinado, né? Que combinava já elementos de inserção imperialista, né, com os traços feudais da Rússia. E foi muito importante para o Trotsky desenvolver essa lei para justamente generalizar a teoria da revolução permanente, tanto nos países imperialistas como nas colônias e nas semicolônias, né, para ver a possibilidade da revolução a nível internacional. Então, ela é dessa fonte que a Lélia está bebendo, digamos assim, para fazer a análise dela, né? Então, acho que é inegável a relação dela com o marxismo desse ponto de vista. Assim. Então, na minha visão, é muito determinante essa relação dela com o marxismo. Eu acho que é a primeira autora, de fato, que trouxe à tona esse entrelaçamento tão profundo entre raça, classe e gênero. Eu acho muito interessante, Flá, que ela vá beber de uma fonte do pensamento do Trotsky, né? Porque, em última instância, a gente não tem... Gente, quem está com ilusão aí, com stalinismo, não sei o quê, não tem como utilizar nenhum tipo de variante stalinista para entender Brasil. E a Lélia, ela mostra isso, né? Porque se ela fosse usar as categorias do stalinismo, ela estaria defendendo um desenvolvimento nacional, né, um desenvolvimentismo nacional, tipo, vamos potencializar burguesia nacional progressista. Brasileira, exatamente. Deixa eu encontrar aqui qual que é a burguesia mais progressista do Brasil e desenvolver. E, na verdade, se você parte de tentar entender o dilema, o drama das mulheres negras, não tem como você ficar tentando procurar qual que é a burguesia mais progressista, porque, no final das contas, né, não era aluna do Colégio Vera Cruz, que estava com uma doméstica escravizada dentro de casa, há 10 anos atrás? Ou seja, o Colégio Vera Cruz é o colégio da elite progressista de São Paulo, entendeu? Tipo, e a mina estava estudando lá, saiu de lá, se forma, vira executiva da Avon e passa a escravizar uma doméstica dentro da casa dela. Ou seja, não tem progressismo numa burguesia brasileira que herda o que existe de pior, né, do pensamento escravocrata, racista, né? Ela herda tudo isso e não se desfaz desse pensamento porque ele é útil para ela, né? Então, gente, essas ideias aí de stalinismo, isso aqui amassa, joga no lixo e vamos falar sobre marxismo de verdade, né? Para comentar isso, você falou do Florestan, eu acho que é interessante a gente
fazer essa pontuação aqui, porque, eu fiz ciências sociais, né? Você também, né, Flá? A gente passou Sim. por essa escola de sociologia aí. E é muito louco, assim, eu não sei como que você se sentiu ao ver que existe uma crítica ao Florestan Fernandes, uma crítica a Caio Prado, contemporânea, quase contemporânea, né? Tem aspectos da crítica teórica que a Lélia faz que talvez não tenha dado tempo de ser debatida por aquele momento ali da Escola Paulista, mas ela era uma teórica crítica à Escola Paulista contemporânea, né? Ou seja, e a gente não teve direito, como estudantes de ciências sociais, de conhecer as críticas dessa mulher, né? E elas são críticas ultra relevantes, e elas partem justamente dessa análise de Brasil através do desenvolvimento desigual e combinado. Por quê, né? Porque, na verdade, acho que é interessante a gente fazer uma regressão para também não parecer que o Florestan é um filho da puta, porque ele não era, né? Tipo... Mas acho que é interessante voltar um pouco, porque, assim, a gente tem alguns pontos de clivagem, né, do pensamento social brasileiro sobre a questão negra, assim. Acho que daria para, pensando no século XX, começar de Gilberto Freire, né, dizer que o Gilberto Freire vai lá, através de em parte através de uma estética modernista, né, que está propondo pensar Brasil, em parte por uma política internacional, né, enfim, Unesco, etc., vai buscar desenvolver uma análise de por que o Brasil é o país da democracia racial, né? Por que o Brasil é um país onde as relações entre os negros e brancos deu certo, não ficou conflito e tal. Ou seja, uma propaganda bastante mítica de que aqui seria um país onde se resolveram as relações raciais de forma pacífica e harmoniosa, né? E o Gilberto Freire vai ser o teórico que vai fazer a elaboração desse tipo de lógica, que ele não vai dizer, né, que a tese da democracia racial, isso vai ser um conceito que vai ser atribuído à teoria dele depois, e que é bastante bizarro, né, porque a tese da democracia racial, que depois é denunciada como mito, justamente pela geração de Lélia Gonzalez, né, é uma teoria que ela vai dizer que dá para ver que as relações pacíficas e harmoniosas vêm das antigas, porque as mulheres negras, elas amamentavam com amor o filho branco dos seus senhores, etc. Ou seja, toda uma mistificação do que foi a escravidão que não tem nada a ver com o que realmente foi a escravidão, que foi uma brutalidade, né? Foi um bagulho ultraviolento, etc. As mulheres negras eram arrancadas dos seus bebês para poderem ser irmãs de leite, né? Onde iam parar essas crianças? Imagina você, mãe, o seu filho arrancado de você, levado para qualquer outro lugar do país, para o seu seio poder ser o seio que alimenta o filho dos seus senhores, né? Ou seja, isso foi a verdadeira escravidão. A Lélia também é uma teórica que vai fazer parte do movimento de denúncia, né? A tese da democracia racial. Acho que é importante destacar isso. O Florestan Fernandes também, né? Ele não é um partidário da tese da democracia racial, isso é muito importante dizer sobre ele, porque ele vai ser um dos teóricos com um lugar de destaque, com prestígio, e que vai usar esse prestígio para denunciar a tese da democracia racial e dizer que ela é um mito. Mas aí o Florestan ele vai cair numa incompreensão, né, das relações raciais dentro da classe trabalhadora, porque daí ele vai dizer o quê, né, que não só não existe tese da democracia racial, como, na verdade, o que existe no Brasil é a combinação entre uma sociedade escravocrata que não morreu e uma sociedade capitalista que avança, e que, na verdade, no marco das relações de classe capitalistas, o negro está apartado, né? Ou seja, como se a realidade do trabalho negro e da precarização da vida negra fosse uma espécie de anomalia dentro da sociedade brasileira. E aí, inclusive, ele vai intitular o livro dele, né, de Integração do Negro à Sociedade de Classes, que era um pouco a perspectiva política, não só dele, mas de todo um setor, né, da sociologia paulista, da geração dele, que vai ter ali, né, nessa década de 60, início de 70, uma perspectiva de batalhar para que o negro fizesse parte das relações de trabalho de igualdade, né, como se ele não tivesse integrado a sociedade capitalista de forma completa.
E a Lélia, com essa tese, né, do desenvolvimento desigual combinado, com a incorporação do conceito de exército industrial de reserva, ela vai, e massa marginal, né, ela vai justamente ter uma oposição a essa leitura para dizer que isso que está se chamando de anomalia do lugar do negro na sociedade capitalista brasileira, na verdade, é o que é a sociedade capitalista brasileira, né? Ou seja, o capitalismo brasileiro é feito de combinação entre atraso e avanço, né, entre aspas, bem grossas, porque acho que tem coisas do capitalismo para chamar de avanço. A gente fala de avanço, é mais avanço da tecnologia, né? Ou seja, é a combinação entre o que existe de mais avançado da tecnologia de exploração com o que existe de mais atrasado das relações de trabalho, da realidade de moradia, inclusive da moral e dos costumes, né? A gente está gravando esse episódio aqui enquanto tem membros do Congresso Brasileiro querendo aprovar uma PL que transforma aborto em homicídio no Código Penal, né? Ou seja, isso é desenvolvimento desigual e combinado, gente. É você ter um país que produz avião, né? Porque o Brasil já foi produtor de avião, e ter uma mentalidade, uma burguesia que está mergulhada em aspectos de atraso que ela não consegue se desfazer, porque faz parte da lógica da exploração do trabalho aqui, né? Que as mulheres não tenham direito ao próprio corpo, que tenham proles imensas e por isso aceitem qualquer tipo de relação de trabalho de exploração, né? E que as negras e negros estejam numa situação de precarização da vida. Que cria uma divisão, né, dentro da classe trabalhadora e dificulta a própria organização da classe enquanto sujeito social. Então, acho muito perspicaz essa luta teórica da Lélia Gonzalez, deveria ser parte da pesquisa acadêmica e da formação acadêmica em sociologia no Brasil, porque não é possível que a gente só descubra isso depois de se tornar, depois de pegar o nosso diploma, a gente vai lá e encontra ela, nossa, olha, ela tinha uma crítica ao Florestan Fernandes. E eu acho que é super interessante que ela tenha justamente esse debate. Tem um debate também com Caio Prado, né, Flá? Comenta aí. É isso que eu ia comentar, porque eu acho isso bem impactante também, como ela, tipo, entrou nos principais debates da intelectualidade, tipo, com muita personalidade, e polemizou e se contrapôs e tal. Eu acho isso muito forte, assim. E aí tem um debate que ela faz com o Caio Prado, né? Acho que esse debate com o Florestan, para mim, é muito central, assim, da obra dela, da contribuição dela. E ela é bem forte, assim, contra o Caio Prado, né? Que ela vai polemizar com a formação do Brasil contemporâneo, né? Ela utiliza bastante, ela faz uma discussão com ele, em especial no ensaio Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, dos anos 80, e ela se aproxima, eu acho que na minha visão, de uma visão da Angela Davis também, que vai pensar o papel das mulheres, inclusive na própria escravidão e tal, porque o Caio Prado, ele, para analisar, inclusive, a colonização, né, ele vai ter bastante relevância para pensar também a formação do Brasil, porque ele vai negar a questão, vai discutir com a questão feudal, né, do Brasil, mas ele para fazer isso, para pensar a colonização, ele coloca bastante as mulheres assim como um instrumento as mulheres negras, né, como um instrumento um pouco de satisfação sexual dos homens, que era colocado nesse lugar, de fato, né, dos homens, dos colonos brancos portugueses, mas ele coloca bastante assim como fruto de um certo instinto sexual natural dos colonos portugueses frente às indígenas, frente às mulheres negras, né, as mulheres escravas, assim. E ela vai, então, colocando bastante esse lugar mais sexualizado da mulher negra, né? E ela vai fazer um combate muito forte contra o Florestan, mostrando justamente a brutalidade dos estupros na formação, né, na dominação colonial, como que o estupro era utilizado como um mecanismo mesmo de dominação colonial. Então, não era um instinto português, né? Um instinto natural do colono português. Na verdade, era parte desse processo de dominação das mulheres, né? Utilizar os estupros, e a Angela Davis também tem essa visão para pensar o caso da escravidão nos Estados Unidos também, como era utilizado as mulheres negras, e eu acho que ela faz um combate bem acertado mesmo com o Caio Prado, e ela está fazendo também uma crítica, em geral, eu acho, na minha visão, ao PCB também, né, porque o Caio Prado Júnior era do próprio PCB, e ela faz uma crítica bastante forte, assim, a não perceber a separação que tem da reflexão toda da classe trabalhadora, né, da formação do Brasil,
com as reflexões sobre as mulheres negras e os negros em geral, né? Então, ela faz uma crítica bem forte, ela vai citando o economicismo que tinha nas análises, que é você analisar a economia, né, por fora, pela economia política, pela relação com o Estado, né, mas por fora de pensar essas outras determinações que atravessam a classe trabalhadora também, né, como a própria questão racial e a própria questão de gênero, assim. Ela faz bastante forte uma crítica ao PCB, né, a gente, inclusive, retomou no processo de escrita do nosso artigo como o PCB se portou em relação à questão negra, né, a questão de ter assimilado a teoria da democracia racial, né, não travou nenhum combate à teoria da democracia racial, justamente porque tinha uma concepção de desenvolver, de se ligar com a burguesia nacional, né, que via como mais progressista frente à burguesia imperialista, e isso levava justamente a não travar um combate contra o próprio racismo que estava no interior dos locais de trabalho, né, no campo, tudo mais. Então, acho que isso é bem importante da análise dela do PCB. A gente até retomou, né, também na escrita do texto uma citação do Otávio Brandão, que era um dos dirigentes do PCB, que ele diz diretamente que não existia uma questão negra no Brasil. Então, acho que isso é bem forte, assim, da crítica que ela está fazendo mesmo ao próprio PCB e ao próprio Caio Prado, assim, justamente como não é possível, acho que essa é uma das... Não é possível pensar o capitalismo brasileiro, a formação do Brasil, sem pensar profundamente o papel, na verdade, do racismo, né, do machismo e da escravidão negra africana, né, para essa formação. Então, acho que isso é uma das críticas mais fortes que ela faz ao próprio Caio Prado. Sim, eu acho que a gente podia migrar, talvez, para esse tema, não sei o que você acha, falar da questão dos partidos pelos quais Lélia Gonzalez passa, né? Porque imagina que difícil essa situação, né? Ela está num contexto de fim, né, do regime ditatorial. A gente tem ali uns 10 anos, né, que é um regime ditatorial em agonia, com processos crescentes de juventude, de luta de classes, greves, né? Os anos 70 terminam com uma onda de greves muito importante, que vai marcar, na verdade, um fim de morte, né, para a estabilidade do regime ditatorial. E nesse processo vão se formando organizações que vão aglutinar essa vanguarda, né, do movimento operário, junto com intelectuais que também se colocam a serviço de uma luta de morte contra a ditadura militar, né? E a Lélia, ela vai fazer parte desse desenvolvimento de uma esquerda brasileira, partindo dessas críticas ao economicismo que ela vê no PCB e em vários outros setores da intelectualidade brasileira, uma crítica bem contundente que ela faz. E essa crítica que ela está fazendo lá na década de 70, ela entra dentro do PT levando essa crítica, né? Então, ela vai ser parte da fundação do PT, ela vai ser parte da composição dos quadros do PT, ela acompanha em direção do PT, inclusive, né? E ela, dentro do PT, vai dar um combate bastante interessante justamente a essa questão do economicismo, né, do PT. A gente trouxe aqui para mostrar para a galera, ela faz um artigo, aí já um pouco mais no fim da participação dela dentro do PT, né, onde ela fala do racismo por omissão, né, do Partido dos Trabalhadores, ao apresentar uma proposta de candidatura, né, de programa para constituinte. A gente está falando justamente de um momento de transição democrática, né? Ou seja, pensemos aí em uma década de 80, onde está todo mundo discutindo o que tem que ser o Brasil depois que saírem os militares, né? E a Lélia está tentando, num curso dessa discussão, né, ali mexer no ferro enquanto está quente, falar, essa é a hora para a gente acabar com o racismo e com o patriarcado no nosso país, né? E aí ela vai se decepcionando justamente com a política do PT, que vai se mostrando cada vez mais uma política de conciliação de classes, né? E de acordos com tanto os militares que estão saindo da imagem do governo, mas permanecem, de uma certa forma, dentro do poder, inclusive constitucional do país, né? Uma coisa que ela também vai se posicionar contrária,
até uma conciliação com os capitalistas que financiaram a ditadura, ganharam com a ditadura, lucraram com a ditadura, e começam a ver que a ditadura vai começar a dar prejuízo, porque está tendo greve, está tendo um monte de coisa contra a ditadura. E aí a Lélia vai mostrar que, na verdade, essa tentativa de agradar gregos e troianos, né, por parte da direção do PT, estava levando a uma omissão, de fato, do programa relacionado ao combate ao racismo. Assim. Queria que você comentasse um pouco essa questão, Flá, e, enfim, essa participação política de Lélia, né? PT, PDT, queria que você comentasse um pouco isso, assim. Então, acho que é bem importante analisar assim essa transição da ditadura para a democracia, porque vai ter impacto justamente, eu acho que também no pensamento dela, né? E aí eu acho que é importante pensar isso que você falou, né? Como foi a transição, porque acho que uma análise importante de se fazer é que no fim dos anos 70, início dos anos 80, havia condições a partir do ascenso operário, né, das greves que enchiam os estádios do ABC, que ganhava apoio popular de massas, né, para uma greve geral para a derrubada revolucionária da ditadura militar. Então, essas condições estavam colocadas, existia essa possibilidade, né? E o que a gente viu, na verdade, foi que nesse processo surgia também o PT, né, como um partido que tinha essa base de trabalhadores, esse fermento, né, do ascenso operário. E, na verdade, a gente viu uma atuação bem decidida, assim, né, do próprio Lula, né, quem quiser ver os documentários que tem, né, o ABC da Greve, por exemplo, vê uma atuação bem decidida do Lula e dos aliados dele, que inclusive no começo eram contrários à formação do PT, né, depois que eles vão encabeçar, na verdade, essa proposta para desviar já a potencialidade revolucionária que ela podia ter, mas a gente viu, na verdade, toda uma atuação para evitar, na verdade, que se desenvolvesse esse processo para uma derrubada revolucionária da ditadura, inclusive atuando diretamente para que as greves não fossem contra a ditadura, né? Fossem já greves específicas sobre as suas condições de trabalho, sobre o seu salário, e não sobre a ditadura, o que era bastante difícil, porque era uma questão que estava colocada ali naquele momento, né? Mas acho que já separando, assim, a gente poderia falar assim, separando os temas sindicais, do salário e tal, dos temas políticos, né? Como nesse momento estava colocada a tarefa da derrota da ditadura. E em 1983, né, o Brasil passou por uma crise econômica muito forte, teve manifestações também selvagens de trabalhadores urbanos, de pobres urbanos, assim, e estava colocado de novo a possibilidade também da derrota revolucionária da ditadura militar. Mas o que a gente viu é que todo esse processo ele foi desviado, justamente pela atuação também do PT, já como um pilar do desvio desse processo, né? Então, acho que é impossível, inclusive, analisar a redemocratização sem analisar o papel do PT, assim, e analisar esse processo de desvio que foi tendo, né, e para fazer diretamente um pacto para a transição que estabeleceu um novo regime, né, que preservou os militares e acomodasse dentro do regime também um partido trabalhista, um partido como o próprio PT, né, como que a gente viu a partir desse momento surgindo como um partido dentro do regime e tudo mais. Então, e aí a gente viu esse processo, né, esse transcurso também no movimento depois das diretas já, na Constituinte de 88, tutelada, né, que é esse momento que a Lélia tá escrevendo e tal. E aí a Lélia não faz essa crítica aberta ao PT no sentido assim do papel do PT no desvio, né? Não é essa crítica que ela está fazendo, mas ao mesmo tempo ela vai denunciando justamente como o PT não tinha interesse em levar adiante as pautas raciais até o final, né? Então ela vai falando, não tinha interesse em levar adiante a luta pela reforma agrária, pela reforma urbana, pelo tema do desemprego, né, tema das mulheres, os temas que tocavam as mulheres negras, tocava a situação dos negros, porque já tinha como parte da sua concepção amortecer a luta de classes, né? E aí ela vai acho que se desiludindo e vai procurar outras alternativas. E aí, nesse processo que ela vai para o PDT, no Rio de Janeiro, né? Vai ser, inclusive, candidata pelo PDT. E aí eu acho que quando ela vai mais se distanciando justamente de uma perspectiva mais de classe, né? Então dá para ver também na produção teórica dela, como ela vai pensando, por exemplo, ao papel dos brancos na luta contra o racismo, dá para ver uma separação com a perspectiva de classe, que eu acho que vem justamente
dessa experiência concreta que ela foi tendo a partir desse processo de redemocratização, com o papel que cumpriu o PT também, e a separação que já fazia com os temas da questão negra, né? Mostrando como ia ser, na verdade, ia cumprir mais o papel da conciliação de classes, e que isso afetava profundamente também para você ter um programa que, de fato, vá na raiz do problema do Brasil, né? E, de fato, toque a questão negra, se você tem uma perspectiva da conciliação de classes, assim. Então, acho que essa experiência que ela teve foi muito fundamental depois para o desfecho, digamos assim, que ela teve essa ida dela para o PDT. Sim. Eu acho que isso é importante a gente mencionar, porque assim, o PDT é um partido burguês, né? Não é um detalhe, tipo, e não daria para a gente fazer um programa aqui onde a gente sauda todas as maravilhas da teoria de Lélia Gonzalez, e a gente não coloca essa contradição, que é uma contradição bastante importante, né? Que ela parta de um pensamento com influências do pensamento marxista e tem uma perspectiva de emancipação integral das mulheres negras e das massas negras no Brasil, e ela termine a vida política dela, né? Porque a partir daí reduz muito o ritmo de atividade de Lélia Gonzalez, né? Inclusive, para mim, é um dado muito interessante, curioso, né? Por que diminui tanto? A gente tem uma caralhada, vou dizer, de textos de Lélia Gonzalez em 70, 80, e de repente ela vai para o PDT e meio que, para mim, tem talvez um pouco essa desilusão, né, do que foi justamente o processo de transição democrática que ela viveu, que acho que não deve ter sido apenas ela, né, que viveu uma desilusão muito profunda naquele momento, assim, de ver as enormes possibilidades e ver o que se tornou. Mas eu acho que é interessante essa questão, porque ao se vincular a um partido burguês, obviamente, a teoria vai expressar isso, né? Vai expressar elementos de contradição também, né? Eu acho que uma questão que é importante a gente colocar aqui é essa questão dos brancos, né? Que você estava falando, Flá, porque ela vai fazer uma definição quase como se os brancos tivessem uma vantagem social similar a serem burgueses por serem brancos numa sociedade racista, né? Ela vai usar um termo que ela fala o seguinte, né? Vou citar aqui, ela fala de uma mais-valia psicológica, cultural e ideológica, extraída pelo grupo branco, né? Que, na verdade, vai se mostrando, se a gente tenta encaixar isso na realidade, a gente vai ver que não cabe, né? Porque, na verdade, não é que as massas brancas ou não negras, né? Porque são, enfim, não sei, tem várias identidades, né? Dentro do que a gente chama de grupo branco no Brasil, mas, enfim, dentro desses setores, o que a gente vê, na verdade, é que o racismo que ele faz é cumprir um papel de diminuição dos salários do conjunto da classe trabalhadora, porque o trabalhador branco vai se sentir permanentemente ameaçado por esse exército industrial de reserva. A gente, no episódio preferido aqui do podcast, mais escutado, que a gente explica opressão e exploração, a gente explica um pouco essa dinâmica, né? E que, na verdade, inclusive, coloco aqui uma polêmica, talvez para a gente desenvolver em outros episódios, falar que o nosso tempo está chegando, que é essa ideia de que existem privilégios por ser branco num país racista, né? Quando, na verdade, você não apanhar da polícia não é um privilégio, é um direito, né? Ou seja, uma transformação de direito em privilégio, que, na verdade, acaba se transformando numa distorção do que a gente reivindica como uma vida plena, né? Porque a vida plena não é só o direito, é mais do que isso, né? Então, é quase como se a gente reduzisse o nosso programa por, de repente, começar a ver não apanhar da polícia, não ser morto pela polícia, ter um emprego com direitos e etc., como privilégios. Não são privilégios, né? Privilégio é ter uma piscina na cobertura da sua casa, entendeu? O privilégio é ficar passeando de foguete, né? Igual fazem os bilionários norte-americanos. Ou seja, não é isso, né? Tipo, você ser um assalariado que todos os dias vende metade, um terço da sua vida para um capitalista, não é muito bem um privilégio, né? Agora, sim, né? Muito importante em toda a contribuição teórica da Lélia, todos os aspectos que ela mostra de forma exemplar do que é a realidade do trabalho negro, que não é o trabalho com direitos, não é um trabalho com todas as condições de segurança, inclusive, etc., né? Mas acho que é importante essa questão, inclusive, é um debate bastante interessante que daria para se desenvolver para vários lados, o quanto que política e teoria caminham juntos, né, Flá? Acho que... Sim, com certeza. E aí, pensar também, assim,
né, essas várias Lélias, né, essa trajetória dela, tal, qual Lélia que a gente pode reivindicar, né? Porque a gente tá, inclusive esse ano fez 30 anos da morte da Lélia Gonzalez, acho que muitas reivindicações são feitas sobre ela, né? Tem reivindicações que colocam mais o aspecto interseccional da teoria dela, né? Muitas vezes diluindo, inclusive, as determinações históricas e sociais que ela apontou, né? Da questão, em especial da questão da exploração capitalista. Tem teorias que vai apontar bastante os temas mais discursivos, de como ela, né, auxilia para pensar mais essa batalha discursiva dos setores oprimidos dos países colonizados, né, dos conflitos do norte com o sul global. Tem teorias que vão esvaziar bastante o conteúdo teórico dela, né, e colocar ela como se fosse uma pensadora negra, mas por fora de pensar, por fora de colocar justamente que ela estava pensando na realidade da classe trabalhadora, das mulheres e tal, e aí vai colocar ela em agendas neoliberais, né, enfim, de negras no topo e tal. Então, acho que é para pensar aqui que eu acho que esse nosso episódio é para reivindicar, né, uma visão do nosso feminismo socialista, que é retomar a Lélia Gonzalez, para a gente retomar um intelectual que assim, foi muito capaz de relacionar a luta negra e feminista com o capitalismo, né? E fez combates muito profundos assim para pensar justamente uma interpretação do Brasil pela perspectiva das mulheres negras. Então, acho que é essa Lélia Gonzalez que a gente quer reivindicar aqui, porque a gente está décadas depois de quando ela conseguiu desenvolver o seu pensamento, e, na verdade, a gente vê como as mulheres negras estão dentro dos trabalhos mais precários, né? São parte de sustentar o capitalismo brasileiro com os seus corpos, com as suas vidas, né? Com seus filhos são assassinados pela polícia, enfim. Então, eu acho que é muito, muito importante para a gente entender o Brasil atual também, retomar essa Lélia Gonzalez que a gente propôs retomar aqui, né? E eu acho que coloca também, acho que essa trajetória dela, todos os limites que a gente colocou aqui, para a gente pensar como superar essa separação histórica, né, que muitas vezes é alentado pelas burocracias sindicais, pelos partidos da conciliação de classes, como é o PT, uma separação da luta negra com a luta da classe trabalhadora. A gente está vendo, né, ataques muito... Hoje a gente está diante de um governo, inclusive, da Frente Ampla, né, que tem muitas vezes discurso feminista, que defende os negros, política ministerial, né, os ministérios lá, mas, na verdade, justamente acho que a conciliação com a burguesia, né, com a extrema-direita racista, ela é implacável, assim, né, e vai fortalecendo justamente apenas essa extrema-direita. A gente poderia citar a situação que está hoje no Brasil, né, profundo, assim, da realidade da população negra, de desemprego, de miséria social, do alta dos alimentos, né, a gente está vendo, nesse momento, inclusive, ataques do próprio governo, com um arcabouço fiscal, que coloca, inclusive, 0% de reajuste aí para as universidades federais, né, que estão se enfrentando com greve. Aqui a gente coloca todo o nosso apoio. Né? A gente pode citar o aumento da violência policial, o tema do aborto que você citou, Leti, que eu acho que é muito importante, porque vai mostrando justamente como a conciliação de classes com esses setores reacionários que estão querendo colocar agora aborto como homicídio, na verdade, só vai fortalecendo esses setores, assim, né? E vai pavimentando aí uma conciliação que não combate não combate a extrema-direita. E aí os nossos direitos vão indo para o ralo enquanto isso, né? Então, acho que retomar a Lélia Gonzalez também nos diz sobre retomar, assim, uma perspectiva de superar essa separação entre a luta de classes, né, e a luta dos negros, a luta das mulheres, né, para, de fato, a gente conseguir ter uma luta que unifique todos esses setores e que tenha independência de classes. Então, eu acho que esse é um desafio dos nossos tempos também. E aí, para isso, acho que é inevitável a construção de um partido independente da burguesia, né, que seja, de fato, uma ferramenta para a gente conseguir unificar a luta negra, feminista, indígena, LGBT, operária, né, que lute, de fato, pela revolução, que no Brasil, né, não tem outra perspectiva, vai ser uma luta, uma revolução que vai ter rosto de mulher negra, né, como a Lélia via em tudo, no desenvolvimento brasileiro, na especificidade do Brasil, como eram as mulheres negras que estavam ali sustentando esse Brasil. E eu acho que, para pensar também a revolução no Brasil, também vai ser pensando o papel imprescindível das mulheres negras. Então, acho que a gente fica por aqui, né, para apontar que esse é o legado que a gente retoma da Lélia Gonzalez. Acho que tem vários debates que a gente pode fazer pela frente, assim, mas colocar aqui uma perspectiva aí do nosso feminismo socialista. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, agradecer também o pessoal que está
contribuindo aí com a produção do programa, né? O Rude, o Anne, que é bem importante. Sem eles não seria possível esse programa. E chamar todo mundo para comentar, né? Lá na nossa página, no Instagram, mandar o que você acha do programa, quais são as dicas que você tem para os próximos episódios, quais são os temas que a gente tem que tratar aqui, o que você gostou, o que você não gostou. Então, agradecer a todo mundo e chamar todo mundo para curtir, compartilhar, comentar aí sobre o nosso programa. Não podemos silenciar quanto à violência cotidiana da exploração econômica e da opressão racial. Aqui estão expostas milhares de Glórias, Marias, de Lecis, de Aglaetes, de Alziras e de Reginas da vida. Lélia Gonzalez. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.